Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Hoje no Acende a Luz, no ADJ.tv. Eu sou o Obreiro Leandro, da MEB de Daito, e eu quero compartilhar uma palavra para a vida dos irmãos. E o tema hoje é o Jesus original da igreja. Vamos ler o João, capítulo de número 1 e o versículo 14. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. Então Jesus, Ele, o Todo-Poderoso, que daqui a pouco eu vou começar a mostrar o original, Ele se faz carne e entre no meio de nós. Por exemplo, eu sou carne, irmãos, eu sou um ser humano, mas Jesus não era um ser humano. Ele não era uma forma assim que hoje você pode perceber o cabelo, o olho, às vezes uma mão, o tamanho mais ou menos padrão da humanidade. Então ele se fez para estar entre nós, porque se ele não se fizesse isso, impossivelmente a gente poderia estar entre eles. E vamos começar a entender isso aqui. Aí a gente vai para o Apocalipse, capítulo de número 1, e eu vou ler alguns versos a partir do 9. E vai estar lá, ó, João em Patmos e a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado, em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz grande, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: Éfaso, Esmira, Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais uma semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Não é esse cinto aqui normal não, irmãos, que isso aqui que tem final é tudo de ouro. Então já vê que já é um ser especial aqui. Aí ele começa: sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos, ó, começa aqui, ó, como chama de fogo. A gente, ser humano, irmão, é acostumado com esses olhos normal. Às vezes eu tenho uns olhos meio preto castanho, normal, né? Tem uns aí que tem azul, aí tem uns aí que tem uns verdes. Então você olha um ser humano e tem uns olhos bonitos. Mas quando você começa a ver Jesus aqui, é algo diferente. Você fala assim, pera aí, você olha pra ele assim e vê fogo, irmãos. Então você é um ser meio poderoso, parece aqueles filmes de super-heróis, né, irmão? Já vê com um ser que é diferente. Aí ele vai começar, ó. E os seus pés são semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, ó, como uma voz de muitas águas. Pensou, irmãos? Eu tenho o costume de pregar e às vezes eu falo alto, né? Às vezes o ser humano ele tem uns que fala baixo, tem uns que fala alto. Esse aqui não. O Jesus, quando ele começa a falar, é como se fosse ir pra praia. Às vezes você vai para um lago e você vê aquele som, o som de muitas águas, aquele som forte. A pessoa, você tá numa pregação dele e é difícil, irmãos. É capaz de você ficar surdo, porque é um barulho assim estrondoso. Você fala assim, não dá pra... Então você percebe que o Jesus da igreja ele é poderoso. Então ele vai continuar. Ele tinha na sua destra 7 estrelas,
e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, ó. Já pensou, irmãos? A gente às vezes conversa com um ser humano e quando a gente está conversando com o ser humano sai palavras normais, às vezes palavras boas. Ele já não. Se ele falar, solta espada, já pensou? Você está num ser poderoso. Toda vez que ele abrir a boca, já pensou? Uma espada aqui, uma espada lá, você vai acabar morrendo no meio do caminho, irmãos. Porque você já percebe que aqui o Jesus da igreja é poderoso. Então ele vai continuar, ó. E o seu rosto era como o sol, e quando a sua força resplandece, e quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele não aguentou, irmão. Você pensou, um ser humano, vê todo esse, que não expliquei, você vê Jesus, é como se o rosto dele fosse de sol, já olhou pro sol, você não vai aguentar. Se ele falar, o som vai quebrar, você vai acabar ficando surdo. Se ele falar também, ele tem que escapar, porque ele vai sair espada, então não dá para ficar perto de um ser assim tão poderoso. E a gente pensa que isso aqui às vezes será que Jesus é grande, médio? Então a gente vai entender um pouquinho sobre Jesus. Então a gente vai lá para Isaías, e ele vai falar mais ou menos o tamanho dele, só para você ter uma noção, assim, só para você ficar meio assim, vai ficar lá em 40, em Isaías 40, e o verso de número 12, e ele vai falar assim, ó: quem mediu com o seu punho as águas? Qual águas? É da terra, irmãos. Às vezes você vai para aula, as aulas, tá tendo aula de história e geografia, falando de terras, mares, e ele mede as águas, irmão, com o punho, ó. Então você vai, pera aí, se ele consegue medir a água da terra com um punho, aí ele continua. E recolheu em uma medida o pó da terra. E ele tem aqui, ó: e tomou a medida dos céus a palmas e recolheu em uma medida o pó da terra. E pesou os montes e os monteiros em uma balança. Então, olha, ele pegou todo o universo e colocou na tua mão. Aí você fica, pera aí, como é que pode? A gente é acostumado, a gente ser humano, irmãos, a gente olha assim, quando a gente pega o avião, assim, você vê aquele mar extenso, aí você vai para a geografia, você vê aqueles tantos quilômetros, ele coloca tudo isso aí na palma da mão dele. Aí você vai, pera aí, esse ser aí, irmãos, é muito grande. Ele é muito grande. Ele é tão grande. Então você tem uma noção, pera aí, se ele é grande, ele é poderoso, então você vai falar assim, então ele não é mais ou menos um ser humano, ele não parece um ser humano, e é esse Jesus que eu quero apresentar para você. Às vezes ele se fez como nós, entre nós, se apresentou entre nós, estava no meio de nós para poder falar do amor dele, para poder você aceitar Jesus, para que você venha servir a ele. Mas ele não é, o original dele não é isso daí. O original dele é isso aqui. E esse aqui é o Jesus que a igreja está esperando, irmãos. E quando a gente for arrebatado, glorificado, como aquele só foi arrebatado, mas ele estava falando do corpo glorificado de Jesus. Então o original de Jesus mesmo é todo poderoso. Esse é o Jesus que você vai esperar, e é o grandão, forte. Então preste bem atenção. Se você pensa que Jesus é pequenininho, irmãos, como às vezes as histórias contam, os filmes contam, você está bem enganado, você precisa estudar mais a Bíblia. Porque quando a gente vê o original, o próprio original, você vai falar assim, nosso Deus, ele é poderoso, ele é grande e ele é poderosamente grande. Então pega essa palavra e você começa a entender quem é Jesus. Jesus é um ser que faz milagres. Talvez você fale assim, pô, milagre é grande, as coisas que ele faz é grande, mas não, o original é maior ainda. O original é mais poderoso ainda. Por isso que o Satanás às vezes cega você, pensa que o seu Jesus é fraco. Não, o seu Jesus é grande, poderoso e ele tem medo dele. Então esse Jesus aí é o que guarda a sua vida, é o que guarda a minha vida, é o que guarda a igreja, e ele está esperando por nós naquele dia. Então eu quero que você entenda que o seu Jesus, ele é poderoso, ele é grande e ele é toda a glória, ele é todo louvor, ele é todo a nossa adoração é para ele. Então fica com essa palavra em nome de Jesus. E terminando aqui, irmãos, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas da igreja. Quero apresentar para vocês algumas coisas da igreja. Nós estamos tendo na ADJ.tv o culto online,
que começa quarta-feira com o pastor Anderson, o meu pastor da igreja de Daito. Ele vai estar apresentando esse culto online para alcançar as pessoas, alcançar as vidas, para que você venha também ser abençoado. Às vezes você está longe, provavelmente você mora numa cidade, talvez você mora em outra, mas você não vai deixar de alimentar o povo, entendeu? Então, lá no canal dele, lá na Atos, também atos.tv, vai estar passando lá também o culto online a partir de quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, e também tem a Noite da Bênção, que também é passado na dj.tv, que começa mais ou menos na sexta-feira, uma palavra curta, porque às vezes você fala assim, eu não tenho eloquência de pregar o evangelho, eu não tenho essa facilidade de falar de Jesus, mas você pode fazer o seguinte, já que você não tem essa facilidade de falar de Jesus, você pode compartilhar. Então a gente faz esse tipo de trabalho para que você venha compartilhar nas suas redes sociais, para que algum dos seus amigos que está aí no Facebook, no Instagram, sei lá, tantas redes sociais, você compartilhando uma palavra dessa, alcança uma alma, e Jesus, ele pode abençoar a sua vida através de um compartilhamento. Então toda sexta-feira, a Noite da Bênção, lá na dj.tv, lá no Face, lá do pastor Anderson Muroi, e também no atos.tv, com esse trabalho da Noite da Bênção. E lembrando também que nós estamos na Escola Dominical EBD, a escola sabatina lá de Daito, da MEB, a partir das 8 horas, com a lição 3, que a gente vai estar estudando mais uma lição poderosa de avivamento, e que você venha ser avivado através dessas lições bíblicas. Lembrando também que no sábado, a partir das 19 horas, o culto de oração. E também lembrando, tem a ETAD, irmãos. ETAD é um curso para que você venha crescer como obreiro, são 4 anos, 32 lições, então que você venha poder ter mais acesso à palavra, aprendizado da palavra, lá também na MEB de Daito, a partir das 4 horas, nós vamos estar estudando ainda a história e geografia da Bíblia. E se você tem interesse, vai lá, assista uma aula, e se você quiser se matricular, já a gente começa no próximo livro. Então fica aí também atento, porque é importante a gente ter conhecimento para poder trazer a palavra. E lembrando que domingão é o culto da família, irmãos. A gente vai ter uma apresentação de uma jovem que está aprendendo a se tocar lá na igreja. Vem acompanhar, 10h30, lá na MEB também de Daito, e que você seja abençoado essa semana. Fica na paz, Deus abençoe, tchau!